Olá pessoal, nossa aula de língua portuguesa hoje será sobre sinais de pontuação. Qual a utilidade dos sinais de pontuação? Eles são símbolos gráficos, Eles têm como objetivo colaborar para a coesão e coerência dos textos. A gente sabendo as regrinhas de pontuação, nós sabemos interpretar corretamente um texto, ou seja, de forma coesa e coerente. Vamos iniciar com a vírgula. A vírgula é utilizada para separar elementos dentro de uma mesma frase. Por exemplo, se a sua irmã chegar cedo, iremos jantar no shopping. Ou seja, a frase foi separada na primeira parte e na segunda parte. A primeira parte é: se a sua irmã chegar cedo, e a segunda parte, iremos jantar no shopping. A vírgula também é usada para a gente poder, quando fizer a leitura do texto, a gente fazia uma pausa, entendeu? Porque senão o texto ficaria corrido, direto, não haveria respiração. Então a vírgula também ela serve para a gente poder respirar ao fazer a leitura do texto. Vamos para o próximo, ponto de interrogação. Ele é utilizado em frases que expressam uma pergunta, por exemplo: por que você não se inscreve no concurso? A segunda frase: o quê? Não trouxe o documento que eu falei? Próximo, parênteses, usados para uma breve explicação sobre algo no meio das frases. Por exemplo, a cidade de Londres, Inglaterra, é muito chuvosa. Nesse exemplo, aqui o parênteses Inglaterra, a palavra escrita dentro do parênteses, ela está querendo dizer em que país fica localizado a cidade de Londres, no caso na Inglaterra. A segunda frase: há pessoas, e este é o meu caso, que adoram ir ao cinema, ou seja, eu estou fazendo uma breve explicação, que tem muitas pessoas que gostam de ir no cinema, mas eu também gosto de ir no cinema, é o meu caso. Ou seja, eu estou fazendo uma breve explicação. Próximo, aspas. São usadas para enfatizar palavras ou expressões, bem como também é usada para delimitar citações de obras, de livros, autores, por exemplo. Ontem, minha mãe me disse: filho, tome cuidado. As aspas aqui querem dizer o quê? A frase que a mãe falou: filho, tome cuidado. Segunda frase: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. As aspas aqui, elas delimitam que se trata de uma citação de uma obra, ou seja, de um livro, um trechinho de um texto retirado de um livro, no caso do autor Carlos Drummond de Andrade. Próximo, travessão. É colocado antes da fala de um personagem ou de uma personagem, representando assim que acontece um diálogo entre os personagens de uma história. Por exemplo, depois que cumprir sua missão, pretende voltar quando? O filho respondeu: não sei nem se continuarei vivo, volto o mais rápido possível. Aqui o travessão, como foi explicado, serve para representar um diálogo entre personagens. Seguinte, ponto final. É colocado ao final da frase, indicando o final dela, da frase. Por exemplo, o Mateus vai trazer o bolo da festa. Segunda frase, as crianças não ganharam brinquedos. Ou seja, o ponto final é bem simples. Ela acabou a frase, você coloca o ponto final, para indicar que ali acabou o assunto. Seguinte, ponto de exclamação. É colocado ao final da frase. Indica que a frase expressa uma admiração, medo, surpresa ou uma reação exagerada. Também pode indicar outros tipos de sentimentos. Vamos seguir para os exemplos. Como o dia está lindo hoje? Segunda frase. Que susto! Próximo, ponto e vírgula. Indica que a frase ainda terá uma continuação, porém representa uma pausa mais dramática. Vamos para o exemplo. O dia estava ensolarado, cansativo, tedioso, e Maria estava exausta. Tudo o que ela queria era descansar. Ou seja, o ponto e vírgula ele traz mais peso, é mais dramático, ou seja, era um dia ensolarado, cansativo e tedioso. Próximo, reticências. Indica que um pensamento foi interrompido, ou quando a gente quer deixar
a frase em sentido aberto. Por exemplo, primeira frase: eu queria lhe dizer que gosto de você. Segunda frase: não sei, talvez eu vá. E para finalizar, 2 pontos, que pode ser usado em 2 situações. A primeira é para introduzir a fala de um personagem. Por exemplo, o lobo bateu na porta da casa de palha e perguntou: tem alguém em casa? Nesse caso aí a gente pode ver que antes de chegar ao travessão, foi necessário utilizar os 2 pontos para introduzir a fala do lobo. Segunda frase, o 2 pontos pode ser usado para apresentar uma enumeração. Pensa numa lista de compras, a gente tica tudo que a gente tem que comprar. A enumeração é isto. Vamos para o exemplo. Todos conseguiram chegar a tempo: filhos, genros, noras, netos e bisnetos. Aqui ocorre a enumeração. Se eu fosse pensar em fazer uma lista com todos os presentes, eu poderia organizar em filhos, genros, noras, netos e bisnetos. Bom, pessoal, é isso. A nossa aula de hoje foi sobre regras de pontuação. Espero que vocês tenham gostado. Agradecemos pela presença de vocês nesta aula e gostaria de pedir que vocês seguissem a gente no Instagram e no YouTube. Aqui é para passar com a letra K. Pode colocar lá que vocês vão encontrar a gente rapidinho. Obrigada, até a próxima aula.